Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Agora, na noite de Natal, nós temos 27 graus, sensação térmica de 30 graus. Não tem previsão de chuva, coisa muito rápida aí, umas 2 horas da manhã, de madrugada, mas acho que não vai nem se perceber que está chovendo, então o fim de semana promete ser um pouco, não vou nem dizer quente, abafado, porque, sei lá, vai ser nublado, então deve ficar bem abafadão mesmo, mas não vai atrapalhar aí quem vai participar de prévia e tudo, porque o carnaval já começou com força aí na cidade de Natal, coisa que não se via há muito tempo. Mas hoje então com esse tema Lula, celular e cavalo de batalha, vamos começar a destrinchar esse negócio. É óbvio que a gente vai começar por Lula, mas não tanto pelo que se falou muito nessa semana aí da condenação, do aumento da pena, da condenação lá no TRF da região sul, que Lula aumentou aí a pena para 12 anos e 1 mês. Olha, sinceramente, isso já está me enchendo a paciência. Eu acho uma cobertura exagerada. Tudo bem que é um ex-presidente que está caindo por um crime comum. Talvez seja o primeiro, nem sei se isso já aconteceu em outras épocas, de um ex-presidente ter essa pecha aí para responder na justiça. Mas aí surgem essas teorias de conspiração de um lado e de outro, né? Um lado que diz que é porque só está sendo condenado porque é do PT, né? Se fosse de outro partido. E o lado que comemora diz que não, que é porque cometeu mesmo, tem que ser preso. Agora, sinceramente, é assustador que algumas coisas não sejam observadas nesse debate todo. Primeiro, eu queria falar que hoje eu vi uma publicação maravilhosa no Facebook do professor Pídio Donizete. Lá ele disse que queria encerrar todos os posts de discussão no Facebook com a imagem que ele publicou, que é a imagem de um diploma concedido lá pela Universidade Facebook de Internet, dando lá o portador daquele diploma todas as noções de conhecimento de direito e processo penal, porque o que se tem visto nas discussões é que as pessoas têm partido para uma seara sem ter muito conhecimento nela. Isso é muito complicado. Você rebater que uma acusação, aliás, que uma condenação, ela não tem provas, não foi baseada em provas, não foi baseada nos fatos, e sim em suposições, e sim em convicções políticas. Isso é muito complicado, porque esse tipo de discurso dá margem a todo mundo agora, daqui para frente, especialmente quem é político, dizer que está sendo condenado porque isso é intriga da oposição. Na verdade, esse é um discurso antigo. Não é de hoje que a gente vê esses velhos coronéis de política aí no interiorzão do Brasil. Não vou excluir as capitais não, mas principalmente nos interiorzão mesmo, porque a capital a marcação é mais cerrada, digamos assim, de imprensa e tudo. Mas não é de hoje que a gente vê quando surge uma denúncia de alguma coisa, um jornalista acompanha, isso é intriga da oposição, esse jornalista tá recebendo dinheiro da pessoa tal, que é meu inimigo político, e assim vai. Então isso é muito chato. Será possível que nada nesse país é feito de acordo com as leis, né? Nem o pessoal que passou num concurso, um concurso suado para se tornar aí juiz do TRF, para se tornar procurador, para se tornar promotor, que passou num exame de ordem também suado para virar advogado. E esse povo que foi então convocado para virar desembargador lá do federal, do TRF, será possível que ninguém tenha um mínimo de conhecimento jurídico para saber que uma sentença está sendo
descabida, né, contra as provas, que aquilo qualquer estudante de direito pode pegar e olhar que vê que está errado, né? Então, acho que a gente precisa descer um pouquinho desse pedestal. Claro que não se pode esperar muita coisa de um ex-presidente que, quando era presidente e que foi descoberto aquele caso horroroso do mensalão, foi para o Jornal Nacional para dizer que Caixa 2 todo mundo fazia e não era nada. Então, quando você começa a ter essa postura como presidente, chefe da nação, representante da nação, você já tem essa postura de minimizar os preceitos legais, assim, dessa cara assim, dessa forma assim tão deslavada. É óbvio que uma condenação vai ser sempre tida como coisa política. E aqui não vai nem uma crítica de eu, por exemplo, não acho nem que seja motivo de se comemorar a condenação de Lula. Acho que é muito triste, é muito feio. É um momento turbulento aí do Brasil, de muita turbulência. É um momento de lavagem de roupa suja. E há um movimento grande de parte a parte querendo que isso pare, né? Que ninguém mais seja condenado. Esse discurso de que estão querendo criminalizar a política tem sido cada vez mais a bandeira de todos os partidos que estão envolvidos. E eu vejo muita gente, por exemplo, reclamar, mas Lula foi pego, por que ninguém do PSDB foi pego? Bom, eu não posso olhar nem as questões de provas, etc. Acho que todos estão envolvidos mesmo, mas a gente tem que atentar para esse fato do foro privilegiado, porque quando um processo segue contra alguém que está num cargo que permite o foro privilegiado, o processo segue muito mais devagar. Essa aqui é a realidade. Basta ver que Henrique, que estava sem o cargo de deputado, né, e saiu de ser ministro também, na hora que saiu, dançou, foi pego, tá lá, não sai mais, né? Continua preso. Foi aí condenado a 78 anos. Eduardo Cunha também, quando saiu, perdeu o cargo e tudo. Terminou aí condenado agora com 300 e tantos anos. Então não é uma coisa só contra o PT, né? A gente precisa abrir um pouquinho os olhos. Talvez haja um interesse maior, porque a oposição veio abafar desses anos todos. É a famosa dialética hegeliana, né? Passamos aí tantos anos com o PSDB, quando o PT chegou também foi a forra contra o PSDB. E o PSDB, então, encolhido, agora está indo à forra, mas também não tem muito o que ir à forra, não, porque todos os seus principais nomes estão sendo investigados e deve vir coisa grande por aí. Mas é preciso acabar com esse discurso de demagogia, esse discurso de manipulação mesmo dos políticos. E aqui eu estou usando Lula como exemplo porque é o dessa semana. Mas, sinceramente, me dá uma chateação ver. Saiu até, acho que está na tribuna de hoje, ou foi na de ontem. Vou até olhar aqui rápido. Tá aqui na tribuna de hoje a capa. Lula se compara a Jesus e afirma que não vai obedecer ao TRF. Então, ora, se quando ele era presidente, ele já disse lá atrás que como o Caixa 2 era uma coisa que todo mundo fazia, não tinha problema, era uma coisa menor. Agora, sem ter essa responsabilidade de representante da nação, ele pode dizer o que ele bem entender, pelo menos assim ele pensa, e agora que ele vai dizer mesmo que não vai cumprir coisa nenhuma, né? Então, eu acho que, por mais que ele tenha seus fãs, e a gente sabe que infelizmente a política no Brasil ela é feita de fãs a favor e fãs contra. A gente não tem muito discussão de argumentos, é de fãs. Fica essa situação realmente de... Tem gente comparando a Jesus e... não sei não, é muita demagogia para o meu gosto, essa é a minha opinião. E quanto à análise de provas, olha minha gente, há muito tempo o Brasil adota o princípio do livre convencimento motivado, que é apenas dizendo o seguinte: as provas, elas não têm uma determinada ordem de peso, não é fechado na lei assim, tipo, eu tenho uma testemunha, então a testemunha vale 10 pontos. Se eu tiver a arma do crime, aí a arma vale 20 pontos. Se eu tiver uma perícia, ela vale 5 pontos. Não, nada disso. Então, o juiz ele pode, na análise da causa, considerar todas as provas, desde que motive. Olha, eu estou considerando que essa prova tem mais peso, porque ela é ligada a isso, a isso, a isso, a isso, outro. Né? E estou desconsiderando essa aqui porque ela não
não interessa ao caso, por isso, porque ela é desconstituída por essas outras provas e assim vai. Então, é um livre convencimento, mas é livre nesse aspecto de que não há um peso pré-determinado para as provas que surgem num processo. Surgiu isso aqui, então pronto. Nem a confissão, vocês imaginem, nem uma confissão de um réu, ela tem peso se não tiver prova junto daquilo. Então, vamos ter um pouquinho mais de calma, vamos respeitar mais o trabalho dos outros, né? Vamos desarmar um pouco esse espírito, vamos seguir bola para frente, vamos cobrar que o judiciário continue tocando rápido esses processos de corrupção, porque eles interessam muito ao país, que o Ministério Público mantenha suas investigações, a Polícia Federal também. E eu estava até conversando com as amigas num grupo aí de WhatsApp nessa semana. Principal passo quem tem que dar é o brasileiro neste ano, lá em outubro, porque votar em gente investigada é garantir foro privilegiado. Então, se a gente tá aí reclamando, e principalmente o pessoal, a principal reclamação do pessoal que é a favor de Lula, né, que diz que Lula é inocente, é que o pessoal do PSDB não é pego. Então, vamos começar por isso, vamos começar tirando os cargos desse povo, que aí eu quero ver se esse negócio não anda, né? E aí a gente corre atrás, mas é preciso o povo ter essa noção de que esses políticos todos, Lula, Dilma, Michel Temer, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Henrique Alves, Eduardo Cunha, Sarney, Collor quer até se candidatar de novo. Você imagina o nível dessa eleição que vem por aí. Todos esses políticos estão lá. Nenhum foi nomeado por um ditador. Nenhum chegou com a base de bala tomando o cargo, não. Nenhum chegou por hereditariedade também, como se fosse uma capitania, não. Todos chegaram através do voto. Então a culpa é nossa, começa daí. Nós votamos e precisamos votar olhando, fazendo mais análises estatísticas, de estratégia também, que a gente vai votar, porque existe deveria ser uma coisa boa, esse voto que a gente dá para um e termina indo para outro, deveria ser uma coisa boa, porque isso garantiria as minorias nos parlamentos, mas infelizmente aqui é usado para botar, por exemplo, um tiririca que vai canalizar os votos de protesto para eleger um cara lá, sei lá, deputado federal por São Paulo com 500 votos, que não consegue nem se eleger, por exemplo, vereador em Natal. Então, vamos começar a olhar um pouco mais nisso, para essas coisas, deixar mais de lado esse fla-flu que ninguém aguenta mais, esse ABC América da política que ninguém aguenta mais, porque não dá para toda hora ficar com esse discurso aí de vitimismo, de demagogia mesmo e essa intolerância de parte a parte também. Bom, chegando no segundo tema, então, celular, vez por outra, esse tema volta por aqui, porque, minha gente, nossa situação não é fácil. A cada dia que eu leio um negócio, eu fico mais preocupada. Hoje eu recebi um texto que foi publicado ontem no The New York Times, por Adam Popescu, e ele estava falando dessa questão da gente viver de cabeça baixa por causa do celular. Aí ele começa o texto lá dele, a reportagem, propondo uma espécie de jogo para todos nós, dizendo assim, da próxima vez que você estiver sentado entre amigos ou no encontro a dois, meça quanto tempo passa até que alguém pegue o celular para dar uma olhada. Isso eu às vezes tento, realmente não demora muito não. Tem gente que já chega com o celular na mão ali pronto, só para sentar, destravar e já começar a olhar. Então, ele provoca até com uma pergunta, quanto tempo você conseguiria? Quer dizer, quanto tempo você conseguiria realmente chegar, sentar entre amigos e quanto tempo passaria até você finalmente desbloquear lá o celular para olhar mensagens, para olhar rede social, essas coisas. Meio difícil, né? Aí lá no texto dele seguindo tem Judith Martin, que é a autora da coluna Miss Manners. Achei lindo o nome da coluna, é como se fosse assim, Senhorita Boas Maneiras. Essa coluna, na verdade, não é do The New York Times, é do The Washington Post. E ela é bem durona. Ela diz que se alguém fizer isso, de sentar com ela para jantar e abrir o celular, puxar, desbloquear lá para olhar mensagens, que acaba o jantar na hora. Então, com ela, pelo menos, ela diz que ninguém se atreve a fazer. Mas a gente não pode fazer isso.
com todo mundo, né? É bem verdade que é difícil. Eu, por exemplo, de vez em quando dou um chega pra lá na minha irmã, que já é assim, um vício absurdo. Ela fala com você, lhe faz uma pergunta e não espera nem você responder. Quando você vai começar a responder, ela puxa o celular para olhar uma mensagem, alguma coisa. Às vezes eu digo, olha, ou você vai olhar pro celular ou você vai me escutar. Aí, nesse momento, ela para olhar para mim, mas senão a atenção foi embora. Então, claro que não acontece só com ela e certamente acontece comigo em relação a outras pessoas também, mas é uma coisa que a gente tem lidado já bem mais no dia a dia. Só que o problema já não é mais nem só social, né? Não é nem essa questão de eu estar num grupo de amigos e não estar dando atenção aos amigos, eu estar fazendo uma pergunta a uma pessoa e não prestar atenção na resposta, né? De uma pessoa estar falando comigo e eu estar de olho na rede social. Já não é mais nem social. O problema, segundo lá a reportagem do New York Times, e a gente já imaginava, é também fisiológico. Eles, nos Estados Unidos, já estão chamando esse problema, o principal problema de coluna que se cria, é chamado de text neck, que é como seria o pescoço da mensagem de texto, né? O pescoço de quem envia mensagem de texto. O que é que acontece? A cabeça da gente, na medida lá americana, pesa entre 10 e 12 libras. Isso aqui deve, 10 ou 12 libras deve dar o quê aqui? Deve dar, vamos arredondar para ficar fácil, de 5 a 6 quilos. Mas é mais, eu acho que deve dar até uns 7 ou 8 quilos aqui. Então, quando a gente curva a cabeça para mandar uma mensagem, né, para conferir lá a tela do celular, para mandar ou para receber, né, mensagem, para olhar uma linha de tempo de Facebook, de Twitter, de Instagram, essas coisas, a gravidade, né, a lei da gravidade, né, a gravidade da Terra, ela puxa a cabeça da gente para baixo e essa tensão que a gente sente no pescoço, na parte de trás, assim, no pescoço, ela aumenta como se a cabeça passasse a pesar 60 libras. Então, veja que o aumento aí é entre 5 e 6 vezes o peso da cabeça. É uma coisa absurda, né? Então, se você tem aí uma cabeça que pesa, vamos dizer, 8 quilos, ela passa a pesar 40, porque você curvou a cabeça. Lógico que a culpa não é do celular, é porque você curvou a cabeça. Mas você curvou a cabeça por causa do celular, para olhar as mensagens. E aí, essa posição termina levando a uma perda da curvatura da coluna cervical. Olha que problema grave. E eu me identifiquei porque eu ando sentindo umas pontadas graves aqui na cervical e até nos ombros. Mas não adianta nem a gente pensar, viu, que é só coluna não. Por isso que o papo hoje é preocupante. É porque os estudos lá que foram publicados no The Spinal Journal, Jornal da Coluna, comprovam que a postura, ela afeta não só a coluna, não. Ela afeta o humor, o comportamento e a memória. Aí agora eu comecei a pensar em tudo que eu ando esquecendo. E essa postura encurvada que a gente tem quando senta, curva os ombros para frente ou mesmo em pé, encurvado. A gente normalmente tem essa postura como se fosse assim, meio relaxada. Eu tenho, confesso que eu tenho. Eu já tenho naturalmente os ombros caídos, já dá uma ideia de que eu tô meio que relaxada. Eu me lembro que minha avó ficava muito intrigada com esses meus ombros caídos, né? Ela dizia mesmo que para fazer roupa para mim era mais complicado porque os ombros não subiam. E aí, claro que quando eu tô assim mais relaxada, tenho essa tendência a encurvar. Não sou só eu, o ser humano em geral tem essa tendência. A gente encurva um pouco para frente. E essa postura, então, ela pode causar depressão. E esse estudo que comprova a depressão, ele foi publicado pelo National Center for Biotechnology Information. Olha que coisa linda. O Centro Nacional, isso é tudo dos Estados Unidos, para informação de biotecnologia. Até a forma como a gente fica em pé, não é só sentado, ela afeta tudo, desde a quantidade de energia que a gente tem para o desenvolvimento de músculos e ossos, olha só, até a quantidade de oxigênio que os nossos pulmões podem receber. Então, postura afeta muito mais do que a gente... Eu já estou até me ajeitando aqui, me esticando, sentadinha e bem esticadinha. Não tem jeito, é olhar para isso e me lembrar da postura. Além disso, existe também a linguagem corporal. A gente manda mensagens com a nossa linguagem corporal. Por exemplo, dizem que
Dizem, né, que quando a gente tá ouvindo uma conversa de alguém e a gente cruza os braços, dá uma ideia que a gente não quer ouvir. Aí tem toda uma teoria de quando a gente bota a mão no bolso, que deixa um dedo ou mais dedos para fora do bolso. Pé, quando alguém tá falando, se o pé tá apontando para aqui ou para lá. Tem toda uma teoria que vocês não imaginam sobre linguagem corporal. Eu teria que levar, acho que, um podcast inteiro aqui para falar sobre isso e pensar se é verdade, se vale mesmo isso ou se não está sendo uma linguagem errada. Mas o principal é aquela percepção de fraqueza ou de poder. Você com uma postura encurvada, cabeça baixa, né, olhando o celular, a sua postura termina passando como se fosse uma ideia de fraqueza, de submissão, diferente de alguém que está bem esticadinho, cabeça alta, que já passa aquela ideia de soberania, de poder. Amy Cuddy, que é uma psicóloga social, ela afirma que ficar ereto, numa postura de confiança, com a cabeça erguida e os ombros para trás, tem a capacidade de aumentar, olha só como eu digo que não é só espinha, o fluxo de cortisol e de testosterona no cérebro, evitando, então, a maioria desses problemas citados. Só esse fluxo aumentando de cortisol e testosterona, a gente já vai se sentir melhor e vai evitar muitos desses problemas que a gente falou aqui. Agora vem os dados mais estatísticos que assustam, servem lá para os Estados Unidos e eu digo que serve para cá também. A gente tem nesse aspecto de tecnologia, a gente é muito aproximado no uso da tecnologia dos americanos. Aproximadamente 75% dos americanos acreditam que o uso de smartphones não tem impacto em sua habilidade de prestar atenção numa atividade em grupo. Diga que não é verdade. Se alguém reclama que você está lá, por exemplo, numa mesa de bar com os amigos, aí você puxou o celular e alguém reclama, ei fulano, não pega o celular não, presta aqui atenção na conversa, você vai dizer logo, não, eu estou prestando atenção em tudo, eu estou só conferindo aqui uma mensagem. Então, a gente normalmente tem essa percepção de que não houve problema em relação à nossa atenção. A gente sempre acha que são os outros que estão sem atenção, né? Não somos nós mesmos. O outro dado aqui, essa pesquisa, esqueci de dizer, é do Pew Research Center. 1/3 dos americanos acreditam que o uso, preste atenção, o uso do smartphone quando você está numa atividade em grupo, ele ajuda na conversa. Olha que ideia, né? Você usar um meio virtual para ficar com a cabeça baixa, sem olhar com quem você está conversando ali, sem olhando para uma tela. Isso ajudar na conversa real que você está tendo, não na conversa virtual. Me parece meio maluco, mas tem gente, 1/3 então acredita que isso é possível. Aí os especialistas em etiqueta e sociólogos afirmam unanimemente que isso não existe. Não existe essa coisa de que você usando um celular, você está com atenção também para a atividade de grupo. Não há como. Esses especialistas, claro, em etiqueta pela questão realmente das boas maneiras, mas os sociólogos também dizem que não. E também essa questão de que o celular vai ajudar na conversa, porque não vai mesmo, vai ajudar na sua conversa virtual, né? Esse comportamento sempre alerta causado pelo celular nos faz deixar a nossa própria realidade. Isso é verdade. Então, você entra como se estivesse num outro mundo. Esse mundo aqui real tá muito chato. Esse papo desses meus amigos aqui tá muito chato. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo na rede social. Então, vou olhar o que é que estão publicando lá no Facebook, vou olhar o que é que estão publicando no Twitter, vou olhar o que é que estão publicando no Instagram, vou até assistir um vídeo do YouTube ou que me mandaram lá no WhatsApp e foi-se embora a minha convivência com o povo. Tá só meu corpo ali, a alma tá em outro lugar, né? Então, já nos faz isso, então, viver em outra realidade, deixar a nossa própria. E afora as consequências à saúde, com a cabeça baixa, nossas habilidades de comunicação e boas maneiras também desabam, é claro. Ironicamente, não é assim que nos vemos, como eu disse aqui atrás, né? A gente acha sempre que esse problema está nos outros. Nós mesmos não temos esse problema. Até aqui uma professora de psicologia aplicada da New York University, chamada Niobe Way, disse que esse pensamento da gente é algo como, de alguma forma, esse comportamento antissocial não vai me afetar.
Então, a gente consegue identificar que é chato a pessoa pegar o celular, ficar olhando o celular, em vez de estar prestando atenção nos amigos. Mas isso sempre é chato quando é com os outros. Quando é com a gente mesmo, nós não estamos sendo antissociais. Estamos apenas conferindo aquela notificação. Aí, vamos avançando, porque o problema não vai ficar aí só, não. Essa falta de comunicação que atinge, por exemplo, os adolescentes, segundo os especialistas, vem do exemplo dos pais, que estão cada vez mais de cabeça baixa. A mesma professora Niobe Way diz, aqui entre aspas, o que acontece mais e mais é que não estamos mais conversando com os nossos filhos. Nós o colocamos de frente para a tecnologia quando jovens, e quando estamos mais velhos, nós somos absorvidos pela nossa própria tecnologia. Então, veja aí, certamente você se identificou. Tem alguém que tem filho, o filho está lá gritando, o que é que se faz? Pega esse celular e vai brincar, né? Vai dar uma tecnologia para entreter a criança fica lá com aquele olhão na tela, já discutimos até essa questão de miopia aqui, causada pelo celular também. E a conversa que deveria ser, por que você está chorando, né? Por que você está gritando? Vamos resolver esse problema, né? Você não pode fazer isso aqui. Ser uma espécie de diálogo. Ela deixou de existir. Você troca esse momento de diálogo que seria importante para o engrandecimento, até a maturidade da criança. Você troca esse momento, pega o celular e deixa de me abusar. Certamente vocês já viram essa situação em algum momento, porque ela é espalhada hoje no nosso dia, né? No nosso dia a dia. Bom, um estudo de 2010 dizia que de 8 a 18 anos as pessoas estavam consumindo essa mídia eletrônica mais de 7 horas e meia por dia. Isso em 2010. Agora, em 2015, uma pesquisa do Pew Research Center já aponta que 24% dos adolescentes estão quase que constantemente online. Não é mais só 7 horas e meia por dia. Só não são mais horas porque tem que dormir. Mas ainda assim se diminui o horário de dormir para usar essa mídia eletrônica. Aí não pense que é só com adolescente não, porque os adultos, segundo uma pesquisa do Nielsen's Total Audience Report, que é do ano passado, essa é a mais recente, então, a maioria dos adultos gasta mais de 10 horas por dia consumindo mídia eletrônica. Olha, vou dizer aqui, a gente às vezes não imagina que usa essa quantia. Mas vou dar o exemplo de Janaína, ela nem tá sabendo que eu vou dar esse exemplo dela aqui. Mas o exemplo de Janaína, ela comprou um celular que veio com uma pulseira que ela não sabia nem para que usava. E depois descobriu que era uma pulseira que ia medindo os passos, ia medindo o tempo de sono, quanto tempo gasta em rede social, etc. E ela tem um aplicativo lá no celular que mede isso. De primeira, você toma logo um susto, porque você não imagina quantas horas você usou no dia. Naqueles 5 minutos que você diz que vai olhar o Facebook, 5 minutos que vai olhar o Twitter, 5 minutos que vai olhar uma notificação do WhatsApp, vai mandar uma mensagem. Primeira regra que nós sabemos no nosso dia a dia de informática. Não existe esses 5 minutos. Começa com 5 minutos, quando você vai ver já passou meia hora, 40 minutos, já vai em 1 hora ou mais. Sempre mais, seja no computador, seja no celular, usou a internet. Dificilmente você vai usar no prazo que você imaginou. Só se você botar um alarme para lhe chamar e ainda corre o risco de o que você ia fazer originalmente. Não faça careta, não. Ainda corre o risco de o que você ia fazer originalmente. Quando você entra, você se distrai com outra coisa, passa esse tempo todinho e você não resolve o que ia resolver. Então, a gente está vivendo uma situação difícil mesmo. Não sei se a gente tem escapatória. Aí o National Safety Council, que é o Conselho de Segurança Nacional lá dos Estados Unidos, ele faz um alerta interessante. O uso de celular deixa os motoristas mais suscetíveis a um acidente, prestem atenção, do que o ato de beber e dirigir. A gente está tendo essa campanha aí enorme no Brasil. Não sei se o povo se lembra, lá para as bandas de 97, 98, 96, 97, 98... a partir de 95, vamos botar assim. Os mais antigos vão lembrar, claro. Tem gente aí que não era nem nascido ainda, mas
Até essa data, o brasileiro não usava cinto de segurança. Muito mal quem ia na frente botava, mas atrás era impensável. E aí começou uma campanha forte com o novo código de... O novo que nem é novo, né? Novo na época, Código de Trânsito Brasileiro, o Código Brasileiro de Trânsito, que passou a exigir, passou a multar os passageiros. No caso, multava o motorista, se ele ou algum passageiro tivesse sem o cinto, na frente ou atrás. Então, isso criou um hábito que todo brasileiro, pelo menos os que andam no banco na frente, porque no de trás, às vezes, eu digo que eu ando muito com gente do banco de trás, eu tenho que estar dizendo, ei, bota o cinto, mas pelo menos o brasileiro que anda no banco da frente, ele já entra no carro, sentou, já puxa o cinto. Não tem perigo de sair sem o cinto, a maioria já incorporou o hábito. Então agora a gente vive uma campanha forte para que as pessoas não bebam quando forem dirigir. Já se aumentou a multa aí para valores exorbitantes, a tolerância já virou zero, o que, desculpem, eu acho um exagero também. Eu sei que é difícil de você medir essa questão de tolerância. Um copo às vezes não faz nada para alguém e faz muito para outro. É muito difícil esse limite, então o seguro seria o limite zero. Mas o limite zero é tão rígido, eu acho, que até se você comer um bombom que você não sabe que vem álcool dentro, pode se lascar numa blitz por causa disso. Então eu acho um exagero, mas de todo jeito não deixa de ser uma coisa de segurança. Não dá nem para reclamar muito. Então, isso está mudando um pouco o hábito do brasileiro. A gente já vê gente, apesar de ter muita gente que ainda olha se tem blitz no Waze, não sei o quê, a maioria hoje, não, vou dirigir, então eu vou tomar água, né, tomar suco, tomar refrigerante, ou se eu decidir beber, eu vou pegar um Uber, pegar um táxi, eu vou de carona para voltar, vou de ônibus e pego um Uber na volta, alguma coisa assim. Então, aos poucos a gente tem tentado fazer essa campanha com todo mundo para conscientizar, para ver se a gente tem menos mortes no trânsito, mas aí agora está lá o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos fazendo esse alerta. A gente tem essa campanha toda contra o uso de álcool na direção, mas o uso do celular é pior do que beber e dirigir. Imagine aí. Então a gente tem que começar a olhar para isso de outra forma. E ele tem números lá. A cada ano lá nos Estados Unidos são 1.600.000 acidentes, né, nos Estados Unidos. Mas a maioria desses acidentes, eu imagino só a quantidade de acidentes por aqui, porque todo ano o trânsito brasileiro mata, parece que é a quantia que a guerra do Vietnã causou lá nos anos todos que durou, que foi o quê? Uma década aproximadamente. A maioria de jovens, então, entre 18 e 20 anos, são os envolvidos nesse 1.600.000 acidentes por ano. Mas, a cada 4 acidentes nos Estados Unidos, um é causado por alguma mensagem de texto, ou a pessoa mandando ou recebendo. Então, é preciso, 25% dos acidentes são causados por mensagem de texto. As pessoas precisam ter um semacol aí em relação ao uso do celular. Então vejam que já não é nem a questão social, é de vida mesmo. Aí, que mais que a gente tem aqui? Henry Alford, que é autor de Would It Kill You to Stop Doing That? A Modern Guide to Manners. Isso tudo para dizer, vai matar se você parar de fazer isso? Um guia moderno para as boas maneiras. Aí ele diz que, textualmente, aparelhos portáteis são a mãe da cegueira de desatenção. Que danado é isso, né? Cegueira de desatenção. Ele explica que é o estado de inconsciência monomaníaca que toma conta de você quando está absorto numa atividade ao ponto de excluir todo o resto. É monomaníaca porque você fica com aquela obsessão numa coisa só. E todo o resto parece que não existe mais ao seu redor. Então ele fala a respeito disso no livro dele. Há também aí os especialistas falando que a nova geração tem medo da espontaneidade de uma ligação telefônica, que eles já não querem mais fazer ligação telefônica. Eu já estou na fase de voltar a gostar de ligação telefônica, já estou de saco cheio de digitar. Ou de interação presencial, quer dizer, aquele negócio cara a cara, olho no olho, já não gosta mais. Porque, segundo os especialistas, isso vem da concorrência que eles têm com esses aparelhos, os smartphones, celulares, tablets e computadores. A concorrência que eles têm com esses aparelhos
pela atenção dos pais. Então, contato visual, esse contato olho no olho, como eu disse, parece que não é mais uma coisa obrigatória para essa nova geração. Eles preferem até evitar. Que mais aqui? Outra coisa para deixar a gente bem triste é que essa sobrecarga sensorial, frequentemente, porque na verdade é diária e não é só diária, é a cada momento do dia a gente tem essa sobrecarga sensorial com esse sempre alerta dos celulares. Isso significa que nossos sentimentos estão constantemente anestesiados. Então a gente está se desligando dos sentimentos com essa obsessão pelo celular. Pesquisadores da Universidade de Michigan constataram o óbvio nos dias atuais, que os níveis de empatia, aquela coisa de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, etc., desabaram, enquanto o narcisismo disparou. E é isso que a gente tem visto. As pessoas nem querem mais saber de curtir o momento. O negócio é tirar uma selfie, é publicar um vídeo em que se mostre ali para todo mundo, como se a vida de todo mundo fosse realmente interessante a ponto de todo mundo querer acompanhar 24 horas por dia. É meio complicado. É uma fase, eu acho. Eu acho que a gente vai se adaptar. Então, isso termina atingindo o desenvolvimento emocional, a confiança e a saúde de todos. Não é só de crianças, não. Todo mundo vai passando por isso. E aí, segundo lá a reportagem de Adam Popescu, do The New York Times, a gente baixa a cabeça, como se nós todos fôssemos avestruzes. Terrível essa comparação. É bom lembrar, aí já terminando aqui esse assunto, que Sean Parker, ex-presidente do Facebook, afirmou agora aí há poucos dias, acho que pelo menos foi nesse mês ou no fim do ano passado, que o Facebook foi projetado para ser viciante, para consumir o máximo do seu tempo e de sua atenção consciente, estimulando a autoestima através da injeção de dopamina que a gente recebe quando alguém vai lá e clica like, né? Clica o curtir. Então, é tudo projetado para viciar. Eu não sei como a gente vai viver no futuro, sinceramente. Esse ex-presidente do Facebook chegou mesmo a dizer que isso muda o relacionamento com a sociedade, interfere na produtividade das pessoas, e vou até aqui usar as palavras dele. Ele diz: só Deus sabe o que mais faz com o cérebro das nossas crianças. Então, se a gente, adulto, né, já está passando por essa falta de atenção e por uma ruma de coisa a mais, realmente a gente só pode imaginar como será o futuro de quem já nasceu dentro dessa realidade, sem olhar para o que está do lado. Mas o que fazer, então? A gente precisa saber o que fazer, porque não adianta encarar um problema se não for tentando solucionar. Primeiro, ninguém vai jogar o celular fora, é o mais óbvio. Ninguém vai querer voltar a viver na Idade da Pedra, em que as pessoas se correspondiam com cartas que levavam muito tempo para chegar. Acho que agora demoram até mais, porque os correios são piores. Ou então fazer uma ligação de linha fixa, né, de orelhão no meio do... Não, ninguém quer mais viver nessa época. Nem mesmo de e-mail o povo quer viver. Quer viver mesmo da mensagem lá instantânea. Também esse detox digital, né, essa desintoxicação digital, ela não vai curar todo mundo. Ela pode até servir um tempo para você, mas pode ser que você tenha uma recaída. Então, mas assim, a gente pode dar uns passinhos em direção a coisa um pouco mais saudável, que é, primeiro, procurar olhar mais para as pessoas sem se agarrar logo ao celular. A gente nem percebe o quanto isso é espontâneo, voluntário, aliás, involuntário, automático, né? Acho que é isso que eu quero dizer. É tão automático. Você senta num grupo, sentou numa mesa, já bota o celular em cima, olha, não passa 5 minutos, você abre o danado. E você só percebe quando você realmente bota-se na cabeça, se conscientiza. Não, eu não vou. Hoje eu vou sentar e não vou fazer isso. É uma coisa até como se você colocasse um doce ali na sua frente, pronto para você comer, e você dissesse, não vou comer. É uma força de vontade muito grande que tem que ser. É complicado. Aí o Adam Popescu, então, dá até um exemplo. Se da próxima vez que você estiver numa fila ou parado num sinal, olhe ao redor, realmente, quando foi a última vez que a gente fez isso? E ele faz até mesmo a pergunta, quantas pessoas estão de verdade ali com você? Quando você para no sinal, que olha para o lado, as pessoas estão realmente paradas no sinal, os motoristas, né, dos carros.
estão realmente parados, olhando ao redor, olhando para o trânsito ou já baixaram a cabeça e estão no celular? Esse aqui é o ponto. Na fila do banco, na fila de qualquer canto. Quantas pessoas estão de fato olhando para o que está acontecendo ao redor, que é tão comum da gente ter curiosidade das pessoas passando, isso parece que não existe mais. Outra coisa, essa acho que talvez seja a mais fácil de ser implantada, até porque eu acho que não demora muito. Quando você estiver em grupo, não seja o primeiro do grupo a pegar o celular. Resista, né? Eu garanto a você primeiro que não vai demorar muito. Com pouco tempo, alguém vai pegar o celular e aí você vai ser o segundo, o terceiro, você pode ir aumentando a sua meta. Mas não seja o primeiro, né? Não seja o primeiro a estragar o momento. Aí vem outras dicas mais interessantes, que é: não trate as pessoas que estão na sua presença como algo secundário em relação ao celular. Isso é o mais importante e que, infelizmente, a gente parece que esqueceu. Entre o celular e a pessoa que está na sua frente, quem merece sua atenção é quem está ali na frente. Tudo que está no celular, ele não vai sumir na hora que a pessoa mandou. Ele fica ali disponível. Então, você pode atender a pessoa que está na sua frente, bater um papo com ela e 1 hora depois, 2 horas depois, conferir ali o que está no celular. Etiqueta, boas maneiras, linguagem corporal, a forma como respondemos, interagimos e até olhamos está mudando, né? Tudo isso está mudando. Mas é fato que estamos perdendo a vida inteira. Isso aqui são palavras do repórter. Mas é fato que estamos perdendo a vida inteira que está acontecendo a meros 90 graus acima dos celulares. Aí ele termina dizendo: é hora de olhar para cima. Vamos em nome aí de tudo. Da coluna, da produção de testosterona, de cortisol, do bem-estar, da sensação de confiança, da mensagem corporal que a gente passa para as pessoas, sobre se a gente cada um é uma pessoa fraca ou uma pessoa forte, tudo isso. Vamos começar a pensar mais no como o mundo nos está vendo. Vamos melhorar o humor também, né? Porque causa depressão. Por fim do texto de hoje, então no título, tem aí o cavalo de batalha. Essa leveza mesmo, voltando a Lula, voltando ao celular. Vamos parar de fazer de tudo um cavalo de batalha. Se fulano publicou lá um post dizendo que Lula é um santo, que não merece o que está acontecendo com ele, não entre no post para ir reclamar que Lula é um ladrão, que é um corrupto. Não. E vice-versa. Se você publicou um dizendo que Lula é um ladrão, corrupto, se seu amigo publicou, não vai entrar para dizer que ele é um santo, porque isso só vai trazer, você nem vai convencer o outro e só vai causar confusão. Outra coisa, também não publica essas coisas não, né? Deixe de fazer cavalo de batalha, brigar por política. Você pode ter opiniões sobre projetos, sobre coisas, tudo bem, mas esse vai e vem, esse ping-pong, carro de pessoas é horrível. Também, música. Agora o negócio do momento é brigar por causa de música. Passou aí Pablo Vittar, agora é o funk que não presta. Gente, movimentos musicais renovam a música. Se não presta, não vai durar muito não, né? Não precisa ter isso aí. Se não quer, não gosta, não escuta, pronto. Mas deixa os outros que estão gostando, sendo felizes com aquilo, escutar. A não ser que seja uma coisa ofensiva demais. Aí a gente vai brigar, mas fora disso, deixe o seu mau gosto, né? Todo mundo tem direito de ter mau gosto também. Até porque certamente o que você considera mau gosto, tem alguém que considera péssimo gosto. Então, a recíproca é verdadeira. Então, nada de ficar detonando o gosto dos outros, né? Vamos começar a publicar coisas mais positivas, né? Aliás, publicar menos também, viver mais, que é o que importa. Levantar a cabeça, olhar para o que está ao redor, aproveitar a vida, que é o que vale. Estou aqui já esgotando o tempo, hoje falei demais. Queria falar sobre as prévias daqui de Natal. Já deixo aqui um recado que está lá no blog. Tanto a programação das prévias, que são oficiais, aí, com apoio de alguma forma da prefeitura, como a programação do carnaval também. São 2 posts diferentes que foram lá para o blog hoje. Estão lá, chamados Carnaval 2018, todos 2. E eu tinha aqui umas prévias de bairro, não vai dar nem para falar, mas tem uma, vou falar rápido aqui, tem uma lá na Cidade Alta, amanhã à tarde. Faço tudo, mas cozinho, tá? Não. Tem outra chamada Acorda Morro Branco, que a banda já chegou, claro que é em Morro Branco, vai ser no sábado à noite, a partir das 20 horas. Tem um de malas, o bloco Os Malas do Barro Vermelho, também aí a partir da tarde, nesse sábado. Tem Servidores na Folia, lá no centro da cidade, no Bar do Zé Reeira, adoro o nome deste bar.
né? E Sovaco do Careca lá em Ponta Negra também abrindo. Janaína já tá aqui em clima também de carnaval. Bom, minha gente, é isso. Lembrando que amanhã tem clássico aqui em Natal, 18 horas, Arena das Dunas, América e ABC, vale a pena. Renovo o convite para domingo, 10 da manhã, sobre futebol, mas amanhã tem prévia de 2h30 do clássico. E até lá!